Fala pessoal, mais um FBNF Podcast e hoje estou recebendo aqui uma pessoa que não somente ela é gigante do mercado, mas é uma grande amiga. E hoje o papo é com você, que em especial quer fazer carreira ou já atua dentro da assessoria de investimentos, nessas verticais que atendem cliente investidor ou no segmento alta renda e que quer ter, na verdade, uma lição de vida sobre como atuar de forma brilhante nessa indústria. A minha querida Priscila Cacavallo, ela é hoje head do Daicoval na assessoria de investimentos, com experiência muito expressiva no mercado, sendo regional do Banco Safra, trabalhando no Itaú, no que precedeu o que hoje é o conhecido Ion. Então ela trabalhou com muita gente incrível, o Carlos Nicolau, com a Vanessa Demedian, só tem gente boa no teu repertório aí de pares de mercado, né? Então, com muito orgulho, recebo essa nossa grande amiga, que está fazendo um trabalho incrível na vertical, junto com o Jaime, junto com a Drica, que é uma pessoa, a Adriana Sibert, que está fazendo também um trabalho brilhante hoje na estrutura do Daicoval também, ligada à pessoa física. Priscila Cacavallo, muito obrigado mais uma vez. Sou eu quem agradece. Estou muito contente, Pri. Seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu estava refletindo, é um mix de emoções, né? Porque hoje eu estou num lugar de falar para pessoas que já estiveram onde eu estive no passado. Né? E hoje eu estou aqui. Né? Minha carreira são mais de 20 anos atuando no mercado financeiro e meu coração enche de alegria de estar aqui para poder compartilhar com toda a turma um pouco da minha trajetória para que cada um desses profissionais possam alçar voos altos e atingir os sonhos e os objetivos. Riquíssima, né? Trajetória. Recentemente, a Pri participou de uma aula com a Vanessa para os alunos do PAP. Sim. E depois teve uma aluna que veio agradecer, maravilhada pelo conteúdo da aula, e eu estava conversando com ela, uma aluna que já é muito próxima da gente. Eu sempre gosto de perguntar para os alunos qual a experiência que eles têm, né? Aí ela falou que daqui a 10 anos ela vai lembrar dessa aula. E eu falo, olha só, se tudo der muito certo na nossa carreira no banco, se tudo der muito certo daqui a 10 anos, provavelmente o cliente, né, da assessoria de investimentos não vai lembrar tanto da Pri, porque a Pri, ela muitas vezes não tem contato direto com o cliente, ela tem contato com o especialista, assessor, que é quem atende o cliente. Ou seja, a partir do momento da tua carreira, você passa a deixar um legado, mas é um legado um pouco diferente do que a educação, por exemplo, traz. A educação, essa pessoa que hoje é impactada por uma aula, daqui a 10 anos ela vai lembrar de forma muito viva do que você trouxe. Né? Eu até brinco, quem trabalha em gestão dentro de um banco, se for lembrado daqui a 10 ou 15 anos por um cliente, talvez seja que fez alguma cagada, porque se fizer tudo muito certo, não vai lembrar, e é uma ordem natural da vida. As pessoas vêm, vão, o tempo passa, mas a educação ela planta uma semente que germina por toda a vida. Exato. Né? E falando dessa tua experiência, Pri, eu antecipei um pouco que você já trabalhou em grandes casas, você também empreendeu no formato de assessoria, acho que foi importante também conhecer esse modelo B2B. Conta um pouco pra gente da tua trajetória antes do Daicoval, que ela é riquíssima e ela foi, como eu falei, repleta de histórias com pessoas incríveis, que hoje elas estão, assim, elas marcam essa geração nossa de especialistas. Acho que hoje não tem uma pessoa que esteja hoje, por exemplo, trabalhando numa assessoria como do Daicoval, ou então no Ion, no AAA, ou no Principal, que não deve ter, em algum momento, tido um contato, uma referência dessas pessoas que eu citei aqui. São muitas pessoas relevantes, né? Conta um pouco para a nossa trajetória, Pri, que você teve antes do Daicoval. Olha, Ronaldo, eu comecei fora do mercado financeiro. Eu comecei a trabalhar com 17 anos no escritório de cobrança e foi mais ou menos 2 anos trabalhando nessa linha de frente, e eu vou te dizer que isso foi fundamental para eu entrar de fato nessa carreira comercial, porque uma coisa é você ligar para uma pessoa para oferecer um produto, né? Muitos começam a carreira na área de vendas. Eu fazia a coisa mais chata do mundo, que era ligar para cobrar alguém, né, que estava devendo. E isso foi a base fundamental, porque eu era uma menina muito tímida, muito fechada. Isso trouxe muito dessa questão comercial, de eu poder me reinventar e mostrar, olha, eu preciso fechar negócio, eu preciso ter o poder de negociação, também me colocar no lugar do outro. E uma vez o dono do escritório falou, e aí, você está fazendo administração, você não vai ficar aqui para o resto da vida, né? Ele me provocou e falou, para onde você quer ir? Aí eu falava, meu sonho é trabalhar no Itaú. E tinha um Itaú na Rua São Bento, ali de onde eu trabalhava.
Ele falou, então você vai ter que ir atrás, vai se informar, ver como que você pode buscar para você deixar o seu currículo lá. E aí me inscrevi num processo de vagas da internet e foram 14 anos trabalhando no Itaú, que é uma casa da qual eu tenho muito carinho, muito respeito e gratidão. E deixou grandes amigos. Foi um lugar de muitos amigos. Até hoje tem muitos colegas que são do Itaú, que estão no Ion, que tem um carinho gigante por você. Sim, ano passado, no nosso congresso da Planejar, na qual nós fomos patrocinadores, ali muita gente ali conversando, porque guarda um carinho muito grande pelo teu CPF, independente de onde você esteja. Isso não tem preço, É um legado. Esse é o legado que a gente deixa. E lá eu fiz toda uma escadinha, né? Sempre trabalhei na área de investimentos, então eu tive a oportunidade de sentar na cadeira, na época chamava consultor de investimentos. Então fui consultor, atendia cliente, depois trabalhei na área de qualidade, na monitoria de ligações e treinamento dos consultores e dos novos entrantes. Até que depois eu assumi minha primeira equipe de gestão. Em 2011 foi meu primeiro time de gestão e lá no Itaú tinham vários modelos. Tinha corretora, área de atendimento ao acionista, atendimento ao gerente. Então eu passei por todas essas trajetórias, né, ganhando bastante versatilidade já como gestora de equipes. E por fim, meu último estágio lá foi na franquia do Personalité, atuando em comunicação e capacitação também, mas já na cadeira de liderança. Você passou por toda uma estrutura que hoje, eu até vendo de fora, ela te montou uma profissional completa. Foi. Porque você teve na ponta, teve em gestão, sim, teve na capacitação, e daqui a pouquinho, quando a gente finalizar essa história da Pri, a gente vai voltar nesse assunto capacitação, porque hoje o recado vai ser muito duro para você que está buscando crescimento nessa área de investimentos. Eu tenho assim, o privilégio de conversar todos os dias com pessoas incríveis como a Pri. Eu sempre falo que, para mim, sem dúvida nenhuma, a maior experiência da minha vida aqui dentro da minha história da FBNF é ter acesso a pessoas, porque eu consigo aprender coisas que eu nunca vivi e eu sou o maior aluno quando eu sento aqui frente a frente com uma pessoa que nem a Pri. E eu vejo, no outro lado, Pri, muitas pessoas que precisam muito, assim, sabe, digerir esse recado duro que você traz, que você viveu, porque hoje é um mercado que ele acaba meio que se rotulando, né? A pessoa tira... Hoje eu recebi na caixinha de pergunta um cara que tá mega frustrado, que ele tirou o CEA faz 6 meses e nada aconteceu, né? E de fato, nada vai acontecer se ele tiver ancorado a vontade dele, a ambição, em cima de uma certificação. Então a gente já volta nesse ponto. Voltando aqui, sai do Itaú, e aí vem o Safra, que é uma outra cultura, primeiro ponto de todos, tá? Fala um pouco dessa questão cultura, por quê? No dia que eu fui no Decoval, você foi muito enfática, junto com a Adriana, de que assim, olha, é importantíssimo ter a cultura do Decoval. O Jaime, que foi agora tocar uma outra estrutura de investimentos também, apartada da tua de private, quando eu conversei com ele, ele falou assim, cara, eu apaixonei pela cultura do Decoval. E essa cultura do Decoval é uma cultura que eu sinto quando atravesso a Paulista e vou lá no Middle, no Corporate, e eu sinto dos professores, dos colegas, dos alunos, que eles também falam da tal cultura do Decoval. E assim, é um pouco semelhante até a cultura desses bancos médios e grandes, mas de menor porte do que o Itaú, por exemplo. Então o Safra, Decoval, eles cobram uma cultura muito forte, né? E o Safra, todo mundo fala que é o banco mais arrojado, né? Que é uma cultura de fazedor. Como foi essa mudança vindo de um banco mais corporativista para um banco de dono, né? Capital fechado e com um nível de intensidade que ele é tão peculiar? Sim, isso foi bem importante para a minha carreira. E pegando o gancho que você falou no começo, do quanto no nosso mercado a nossa rede de relacionamentos e a forma como você trabalha, às vezes você acha que não, mas as pessoas estão sempre te observando, porque eu tive a felicidade, né, com a saída de um dos heads do Itaú, ele me convidou para assumir uma estrutura no Safra, na assessoria de investimentos. Então, essas conexões vão gerando novas conexões, né? Quando você está no mercado, se você faz um trabalho bem feito, que é reconhecido, você precisa ir deixando legados para as pessoas se lembrarem de você, porque aí não é só a certificação, né? É o que aquela pessoa, quando trabalhou em tal lugar,
fez de diferente? Qual foi a contribuição? Isso foi em 2018, né? A tua ida Foi pro em Safra. 2018, bem no momento greve dos caminhoneiros, onde o mercado estava uma loucura. Tinha tido o Joesley Day. No ano anterior, Não, o Joesley Day o Joesley Day foi antes, e aí em maio estourou a greve dos o caminhoneiros. Joesley Day foi em 17, não foi? 17. E 18 foi os caminhoneiros em maio. Que eu lembro que o Joesley Day estava no Safra nessa época. Estava no Safra, né? E aí depois eu saí em fevereiro de 18 e você entrou em junho, né? Foi. 18. Então foi uma mudança significativa, primeiro em questão de cultura e de método de trabalho, né? O Itaú, querendo ou não, eu era muito jovem, então a minha carreira e a minha formação profissional foi feita ali. Então você fica muito aderente àquela cultura, àquela dinâmica de trabalho. E no Safra, o Safra foi essencial para a minha carreira, para me trazer a minha independência, né? E uma forma de posicionamento mais firme. Porque o Safra, ele exige isso. Você precisa ser um profissional de autoconhecimento técnico, precisa ser comercial e você tem que ter propriedade no que você está falando. Porque eu fazia atuação junto com os meus consultores na ponta, né? Eu atendia os clientes, os gerentes e um dinamismo, o perfil do cliente no Safra. Tradicionalmente, as carteiras mais arrojadas estavam no Safra. Sabe o que eu escutava na época da greve dos caminhoneiros? O cliente reclamava que no Itaú a carteira dele estava numa boa e a carteira do Safra derretendo. Sabe por quê? Porque no Safra ele fazia a exposição a risco, fazia os fundos multimercados, o long and short, a renda variável, e o pós-fixado ele fazia no Itaú. Então ele vinha cobrar a prestação de contas nossa. Então, se tivesse um cenário normal, ele estaria ganhando muito melhor retorno no Safra. Sim, aí estava tudo bem. Ia estar tudo bem. mas essa questão do posicionamento do especialista. Sim. Mas aí, Pri, tem um ponto, né? Você sempre se destacou exatamente pela propriedade do que você acabou de citar, do que você fala. Você que está nos acompanhando, a gente tem aqui já um histórico de quase 7 anos de formação de especialistas em investimentos. Hoje, para você ter uma ideia, você que me acompanha, nós temos um controle aqui que hoje 20% aproximadamente dos especialistas do Ion, Bradesco Investimentos, do Santander AAA, foram formados aqui no nosso MBA PAP. A gente fala muito sobre isso, de ser o posicionamento hoje a grande alavanca de crescimento do especialista e do assessor. Porque esse cliente que veio falar com a Pri lá atrás de que, tá derretendo minha carteira, ele não tinha nada contra a Priscila Cavalo, pessoa física, não era nada contra a persona, ele tinha contra o quê? Tá perdendo dinheiro. A parte mais sensível do corpo é o bolso. Então precisa de muita fundamentação para você falar, porque o cliente não tem nada contra você na pessoa física, mas ele tem contra perder dinheiro, e a parte mais sensível do nosso corpo é o bolso. E a gente vê, Pri, assim, né, um mercado que ele tem dificuldade de compreender essa dinâmica. Quando você foi para o Safra, você foi para um banco e que passou a te cobrar algo diferente, né? Não é que é uma cobrança maior ou menor, é uma cobrança diferente, até por conta do perfil de cliente do Safra ser um banco genuinamente do investidor. Como que foi para você também desenvolver essa postura mais técnica, sem deixar de ser técnica, mas direcionada para um cliente que é um cliente mais questionador e, como você trouxe aqui, que ele bate sem dó quando precisa bater. Bate. Tem muito emocional nisso, porque a certificação ela traz um aparato técnico, fundamentação técnica, que é importante, mas e a questão emocional para tomar aquela porrada pelo telefone? Como que foi para você adaptar para esse novo mundo, novo também para a Priscila como pessoa, né? Sim, sem dúvida, até porque tudo é emocional, né? As decisões de investimentos, por mais que no final ela seja racional, mas primeiramente vem o emocional. E o que eu queria te dizer é o seguinte: a gente tem que ter a humildade de saber que sempre a gente pode aprender mais, né? Essa nossa mochila aqui que está nas costas, ela nunca está repleta, sempre tem espaço para algo mais. E foi por eu entrar com esse viés, esse pensamento no Safra, que eu pude explorar ao máximo. Um banco pequeno, ele te traz muitas oportunidades das quais você precisa estar preparado. É o exemplo que eu dei para o Ronaldo. A gente estava antes conversando. Falei, Ronaldo, eu tinha a oportunidade de participar de comitês da Asset, com o CEO da Asset, o economista,
né, os gestores dos fundos. Então, a primeira vez que eu fui para essa reunião, eu precisei me preparar, né, entender quais são os principais fundos, as estratégias, porque aí você tem a oportunidade de perguntar na fonte o que está acontecendo. E isso não é sobre certificação, é sobre interesse, sobre a vontade de querer aprender, para que quando você estiver com o cliente, você tenha propriedade, fundamento e transmita segurança. Porque o cliente só compra se ele perceber que você está seguro no que você está falando, né? E nessa situação de estresse, onde o cliente vem bater, pega a pandemia. A pandemia também foi um cenário caótico. E você passou na pandemia dentro do Safra também, dentro do Safra. Não, a pandemia ela não foi só uma questão, não foi uma crise financeira, foi uma crise de saúde, né? Que impactou as finanças. Uma crise existencial, a gente aí passou a questionar tudo. Ronaldo, nessa época eu estava em fundos exclusivos, a gente fazia, o time, o meu head, fazíamos repasses mensais sobre a performance dos fundos exclusivos, performando mal, mas além disso tinha o fator social. Às vezes eu fazia reunião por vídeo com um cliente que ele estava com a esposa internada, né, ou tinha perdido um parente. Então, nessa hora, a resiliência, o controle emocional e o cuidado e o respeito com o outro. E se o cliente estiver nervoso, está tudo bem, né? A gente precisa, não posso pegar aquilo para mim e vou responder na mesma medida. Eu acho que esse cuidado com as pessoas também é muito importante. Fantástico. E aí, Pri, você teve uma história ali, eu falo, outra casa que você deixou um baita legado, porque até o próprio Carlos Nicolau, quando nos apresentou, um cara que também fez uma história muito linda lá, você é uma mestre no sentido de deixar portas abertas, e isso daí é o que talvez ali também para a geração mais jovem pouco é trazido. Pessoal, entre e saiam pela mesma porta sempre. Você precisa ter esse cuidado, porque um dia você pode querer voltar para o lugar, às vezes você pode ir para um outro lugar e reencontrar uma pessoa. Então é muito importante sempre ter esse bom trânsito e deixar as portas entreabertas na sua decisão de sair. E aí vem a decisão de empreender, que foi através do escritório, correto? Correto. E aí mais uma ruptura de sair de um modelo para o outro. Conta um pouco para a gente como que foi esse processo, a motivação e a experiência também trabalhando no escritório. Antes de eu falar desse movimento de carreira, eu quero trazer para você, Ronaldo, que eu tenho certeza que você pensa da mesma forma, sobre o protagonismo, né? A carreira é nossa, ela não é da empresa, ela não é do meu gestor, ela é minha. Então a responsabilidade por tudo é minha. E eu acho que cada um dos profissionais que hoje já estão trabalhando ou pretendem ingressar no mercado precisa ter isso em mente, porque nós que temos que buscar as oportunidades e não deixar na mão do nosso empregador, do nosso gestor, se der, vamos ver, estou esperando para ver se acontece alguma coisa. Não, a gente precisa, não é fácil, isso exige muito autoconhecimento, a maturidade ela nos traz. Eu tive excelentes gestores ao longo da minha vida, gestores que em algumas situações de feedback eu estava olhando para ele, odiando aquela pessoa. Mas sabendo que era importante. E a pessoa que eu estou falando isso, se estiver assistindo, vai saber que é ela. O feedback às vezes dói. Porque doeu, me rasgou aqui no meio, só que depois, como eu fui grata. Então, gente, a carreira é nossa. Então, a gente precisa escolher os movimentos. Não é sempre que a gente escolhe. Às vezes acontecem cenários em que ocorre redução de colaboradores, mas sair do Safra foi uma escolha, porque eu falei, eu quero fazer algo diferente. Eu quero enveredar nessa questão mais empreendedora. Fui convidada, inclusive, por ex-heads do próprio Safra, para trazer algo que eu sempre valorizei muito, que tem a ver com a forma da gente entregar a recomendação para o nosso cliente. E aí, só um ponto, fazendo uma vírgula, dessa tua atitude corajosa de mudar. Pessoal, você que se propôs a fazer carreira na área de investimentos, tratar o cliente alta renda na área de banking, você precisa, antes de tudo, ser um bom organizador da tua vida financeira. Porque a gente tem hoje acesso a muitas pessoas que
que abrem um pouco o coração, falam, pô, eu estou ensinando aquilo que eu não vivo, aquilo que eu não prego. E sabe qual que é o grande problema de você não ter uma correta gestão financeira aplicada à tua vida? Você fica refém do banco, porque você, se não tiver uma condição financeira minimamente estável, saudável, um colchão, planejamento, tiver ali um arcabouço, você vai ter zero coragem de mudar, até porque se você tem estrutura familiar, você cria filhos, você tem dívida de apartamento, é o trabalhador médio, que ele se alavanca para poder crescer. Se não tiver uma estrutura mínima que permita a ele tomar decisões um pouco mais complexas, ele fica sempre na mão do banco, porque ele fica tomado e consignado, sem nenhum real guardado, ensinando as pessoas a investirem, mas não fazendo isso na própria vida, e aí você vê que a pessoa ela perde completamente o controle da carreira, e ela deixa de poder experimentar, de poder se provocar, ela fica sem margem de erro. Então, só uma vírgula aqui para trazer a importância do que a Pri também fez no planejamento pessoal para poder pensar nessa mudança. Claro. E aí, voltando agora, Pri. Porque é uma mudança significativa, você sai de banco, de CLT, para empreender em outras condições financeiras também. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar em várias frentes no escritório. Eu era responsável pela estratégia de alocação das carteiras, eu cuidava de toda a parte voltada para a divulgação do escritório, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, em parceria com a agência de marketing. Também era responsável pela parte de CRM. Então, no escritório, eu tive que colocar em prática o que, por exemplo, no Itaú, era segregado, né? Você tinha a área de planejamento que cuidava do CRM, a área de comunicação que tratava de posicionar cada um no seu quadrado. Então você tem que pegar tudo aquilo que você já vivenciou e colocar tudo para dentro de você. E essa experiência, ela não somente passou a ser muito mais abrangente, muito mais visão holística, você teve que também se adaptar rápido, né, Pri? Porque no escritório você não tem muito tempo para fazer, trocar o pneu com o carro andando, né? E como que foi essa questão do timing para você, de compreender tudo? Foi tranquilo? Foi tranquilo. Eu não tinha carteira, né? Então eu não tinha essa responsabilidade de formar a carteira, mas tinha o time dos assessores voltados a isso, e o BTG também dando muito insumos, né? O apoio que o BTG dá para os escritórios, né? Nessa parte do desenvolvimento, do planejamento, orçamento, de como é que o escritório precisa se programar, quais são as alavancas que ele tem que atingir. E aí, de novo, você tem que estar muito afim, porque é mais um processo de aprendizado também. Você vai errar, você vai trocar com o sócio, vai verificar outras formas de fazer. Então, foi uma situação que me abriu e me expandiu muito a avaliação de uma forma muito ampla, né? Porque você tem que pensar como dono da empresa. Não é só aquele teu pedacinho. Não, eu sou responsável, olha, por esta parte. Não, todos éramos responsáveis por tudo, né? Por tudo. E aí, essa experiência foi uma experiência que ela talvez tenha colocado a cereja no bolo, né? Que a gente falou, de ser especialista, ser assessora, gestora, passar pela fase de capacitar, ir para um outro banco de cultura mais arrojado, menor, e empreender literalmente ali através do escritório. Exato. Aí, é isso que aparece o Decoval na tua vida. Isso. E aí conta um pouco pra gente como foi esse processo agora de decisão para essa casa atual, porque o Decoval, e aqui pessoal, está trazendo aqui entre as histórias algumas lições, porque é muito importante você ter planejamento de carreira, mas pessoal, isso é sério, não é um papo bonitinho não, porque se você não tiver clareza de onde você quer ir, para onde você quer ir, quem é você, o que você está buscando, quais são as priores, o que é relevante, o que não é relevante para o teu momento. Mais importante do que você entender o que te motiva, às vezes, é você entender o que te trava. Para você tomar a decisão de ir para um lugar A, um lugar B, você precisa saber o que te trava. Para a Pri, ela colocou na balança que era importante fazer carreira na assessoria de investimentos. Sim. E você que hoje tem um convite para fazer carreira na assessoria de investimentos, precisa ter clareza também que não existe um padrão para os escritórios. A XP, através do B2B, ela tem um formato de trabalho,
a XP tem outro, o Safra Invest tem outro, escritórios, alguns são focados mais ali na pessoa física, varejo, outros vão para um caminho mais de uma boutique, olhando o universo de private, olhando wealth, olhando cliente de altíssima renda, outros vão ter abertura maior para o agronegócio, muitos estão focados em crescer dentro da estrutura de middle e corporate banking, e assim, eles atendem tudo, só que eles têm ali vieses, e tem algumas ali... como que eu posso explicar? Eles têm alguns direcionamentos específicos na estratégia, eles têm ali vocações distintas. É importante você entender, porque o escritório, quando ele é aberto, criado, ele deve ter possivelmente o funding que o outro escritório já, enfim, numa outra etapa, não tem para trazer uma pessoa nova e bancar o mínimo garantido por um período. Então, generalizar que todo escritório vai te dar uma tomada, um café, e você vai ter que trabalhar feito doido para ganhar em cima do que você produz apenas, é um pensamento muito limitado. Tem muitos escritórios que têm programa de formação, de desenvolvimento de assessores, muitos que são escritórios idôneos. Esquece aquela ideia, mesma coisa, não é ruim quando você que é bancário te rotulam como vendedor de capitalização? Sim. É horrível isso, porque tem muitas pessoas boas. Por que a gente vai rotular, então, o assessor como uma pessoa que só vai enfiar COI no cliente? Não é assim, né, Pri? Tem de tudo, tem pessoas muito bacanas, tem um mercado cada vez mais regulado, tem escritórios cada vez mais profissionais e que tiveram a motivação, como a Pri teve lá no início, de focar no que está entregando para o cliente. Então esse modelo, ele traz sim mais liberdade e aquela ideia de que a ocasião faz o ladrão. Não, o que faz o ladrão é o caráter. Porque você pode ser uma pessoa boa ou ruim dentro de um banco, dentro do escritório, dentro da cooperativa, não é, Pri? Sim, não é o modelo de negócio que faz o profissional se tornar ruim, é o caráter da pessoa. É o caminho que ela opta em tomar, de repente, o atalho, de fugir do trabalho árduo, que é um trabalho árduo de longo prazo do assessor, e aí a gente acaba criando um estigma. É verdade, né? Acho que é um ponto importante. Como qualquer profissão, né, que acabam criando alguns estigmas que não pode generalizar. E eu fiquei praticamente 1 ano no escritório, e novamente com essa questão de relacionamento, contatos, que é um ponto que, se eu puder dar aqui de dica para quem estiver assistindo, você precisa se manter visível ao mercado. Né? Não é porque hoje eu estou trabalhando que eu vou me fechar aqui e é só isso. Você precisa frequentar eventos, palestras, prestigiar profissionais que você Quem conhece. Não é vivo, visto, porque você amplia. Tem gente que fala assim, é o famoso QI. Não é só o QI, né? Quem indica você para a vaga que você entra. A gente tem que buscar isso. O mercado é altamente competitivo, né? A gente precisa buscar se destacar. Então, eu sempre estive muito ativa, mantendo os meus contatos com colegas do Itaú, do Safra, e vai num evento disso, encontra fulano e ciclano, até que um colega comentou sobre uma oportunidade do Daicoval, e eu falei, poxa, mas eu vim para o escritório, será? Mama, vai conversar, né? Aquela história, um café não arranca vai pedaço. Arrancar pedaço. E o projeto, assim, me encheu os olhos, porque era justamente para começar a dar forma, né, para um novo momento de posicionamento da assessoria dentro do Banco Daicoval. E aí a gente faz aquela reflexão de a bagagem que eu tenho, o que eu vou poder aprender a mais, né? E aí a cabeça da gente fica aquela confusão, e aí você coloca na balança, e foi aí que eu decidi, em fevereiro de 24, fui para o Banco Daicoval. 2 anos já lá, passa rapidinho. 2 anos, passa Parece muito que entrou rápido. ontem lá, gente. Muito rápido. E o Daicoval também, banco de dono, né? Então, outra coisa que é essencial. Quando eu entrei no Itaú, eu me lembro que eu saí do metrô Conceição, subi as escadas e era o complexo, aquele complexo dos prédios. Eu olhei, nossa, eu vou me aposentar nesse lugar. Não é mais assim que a gente pensa, porque você vivenciar e experimentar outras culturas é essencial para o teu currículo. Ninguém tira do teu currículo tudo que você construiu em outras casas. Não tira. Mas agora é muito legal você se permitir, até, pessoal, eu deixo aqui, o Daicoval tem um baita de um carinho. Já visitei o Daicoval 6 ou 7 vezes, pelo menos, na pessoa física, de investimentos, na PJ, na área de câmbio.
temos grandes amigos lá, então o que é bacana quando a Pri fala um banco de dono? É um banco de gestão mais próxima, você sabe e você tem relativo acesso a quem é o dono do banco de fato, né? Porque bancos maiores, você tem uma estrutura organizacional bem diferente. Sim. Então, você pega bancos menores, eu já tive uma experiência, por exemplo, de bancos menores, Pri, de visitar com o professor e esperar lá fora, enquanto ele, na salinha, ali sendo muito bem acolhido, enquanto ele participa de um comitê com o dono do banco. Literalmente com o banqueiro. É uma experiência que ninguém na vida vai te trazer igual quando você participa de um comitê com o dono do banco. É um negócio diferente. E assim, o Ecoval é um banco que ele tem ali 4 mil e poucos colaboradores, mais ou menos isso, né, Pri? Não para de crescer. Ele é forte tanto nas empresas quanto na pessoa física. Tem solução completa trade finance, fortíssimo em câmbio, tem conta digital, é um banco super sólido. Você olha a Basileia, você olha tudo, é um banco gigante. O banco está investindo muito em tecnologia, muito em pessoas. É uma marca empregadora fortíssima, que é um banco muito tradicional, sólido, de oportunidades, remunera muito bem. Esse ponto é um ponto que a gente não entra tanto com ênfase, porque isso daí também expõe, mas não é a Priscila que está falando, mas eu tenho muitos colegas, tenho alunos, tenho professores, e eu posso falar, é um banco que ele é completíssimo, de oportunidade, paga muito bem, só que ele cobra uma postura de profissional gente grande. Não adianta você ter uma cabeça de bancão, porque tem uma máxima, pessoal, que é, no bancão, querendo ou não que a pessoa tenha vida fácil, eu sei que não é, vamos lá, a pessoa tem desafios pra caramba, só que muitas vezes o telefone toca mais. No banco menor, você tem que fazer o telefone do cliente tocar. Então o cliente não vai sempre ali despejar o recurso no Dacoval, você tem um trabalho ativo, de trazer, e isso muda até mesmo a personalidade e a característica de quem é contratado pelo banco. Então, se você quer fazer carreira no banco menor, você tem que ter essa postura mais adulta. E é difícil, é desafiador, tem que ser alguém para porradaria mesmo, tem que ser gente grande, porque se você quiser uma rotina que ela de fácil não tem nada, que ela é mega estressante, mas que ela te exija menos esse trabalho de gente grande, fica no varejo. Você vai ter menos grana, você vai ter ali uma cobrança, que é uma cobrança por venda de produtos que, enfim, vai ser, enquanto o mundo for mundo, vai ser assim, só que você vai ter um teto muito baixo. Se você quiser ter um teto maior, você vai ter que rasgar esse estigma do bancário tradicional e assumir uma postura mais de banqueiro, de ser dono, matar no peito, fazer a coisa acontecer, não depender de ferramenta, não depender de que as coisas sejam feitas por outras pessoas. Essa é a postura de quem trabalha num banco de dono. Concorda, Pri? Concordo, e esse é um tópico que eu aprendo, né, a cada dia no Dacoval, que é o seguinte: o comportamento, o ambiente, ele vai moldar comportamentos, né? A cultura, ela vai moldar exatamente a visão de dono. Então, a cultura do banco, essa proximidade, né, de você saber exatamente qual que é a visão dos donos do banco, onde eles querem chegar, como eles querem chegar, isso vai cascateando de uma forma onde todos nós sabemos qual é o caminho que a gente precisa seguir e de maneira propositiva, né? O banco é muito aberto a querer soluções, né? Não me traga problemas, traga o que você muitos, já pensou, né? Não é? E é aí que você vai colocando, aí você avalia, poxa, em tal situação, em tal casa fazia-se desse jeito, na do outro, como que a gente pode criar a forma, por exemplo, como é que vamos fazer isso no Dacoval, né? E estar apto a ouvir, debater ideias, tem momentos que as coisas não vão sair, porque... Mas ser intencional, tem que ser intencional. Ser sempre intencional, porque a visão de dono, o dono nunca vai trocar algo tático de curto prazo pelo estratégico de longo prazo. A visão, e isso me ensina a cada dia a pensar muito macro. Se a gente implementasse, né, colocasse essa garrafa d'água para cá, ficaria melhor, porque ele vai ter mais acesso. Tá, para agora, mas e no longo prazo? Como é que isso vai se sustentar? Então, o crescimento também de forma consistente, a passos, em doses homeopáticas, para que a gente saiba exatamente onde a gente está pisando, para construir algo perene e sustentável, como a gente observa nos resultados do banco, né, Ótimos, trimestre a trimestre,
sempre de forma consistente. Eu acho que o que me ensina isso no Daicoval é a consistência, a diligência, o olhar forte para o cliente. O cliente é a nossa razão de existir. Isso na prática. Para quem perdeu, inclusive, eu fiz um conteúdo bem especial nas redes sociais falando sobre o resultado do Daicoval nesse último trimestre, que foi o quarto de 25. E aí, falando agora, Pri, do core do especialista, né? Você passou por todas as escadas. Você foi especialista, você já sentou naquela ponta comercial em que tudo acontece, você foi líder, você capacitou. Para mim, você é uma referência porque você viveu todos os quadradinhos desse jogo, né? Você montou esse quebra-cabeça. Na tua percepção, Pri, o que mais mudou na carreira do especialista em investimentos? Quando você era uma especialista e hoje como head, em que você contrata pessoas? Porque é questão de tecnologia, é o mercado, é a concorrência? Quais tipos de comportamentos você analisava naquele especialista antigo que você hoje, de repente, sente falta nessa geração mais jovem? Conta um pouco pra gente. Olha, o mercado nos últimos 15 anos mudou de uma forma expressiva, né? Seja na parte de arquitetura de produtos, nos ciclos econômicos, nas crises, a tecnologia, a globalização. Acho que esse é o primeiro pano de fundo. Mas quando a gente olha para o trabalho, né, o desempenho, o que esse profissional precisa fazer, tem premissas que não saem de moda nunca, que há 20 anos atrás como agora, permanece. Então, o primeiro ponto, quando a pessoa quer sentar nessa cadeira de um especialista, de um advisor, antes de qualquer coisa, precisa gostar de pessoas, né? Precisa gostar de ouvir as histórias do cliente. Então, eu costumo dizer que antes da capacitação técnica, você precisa entender se realmente é isso que você quer fazer, né? Você tem que saber conversar, você tem que saber ouvir, você precisa demonstrar um interesse genuíno no que aquela pessoa está te contando, porque às vezes a pessoa está falando, você está escutando, e você está aqui, não, eu preciso falar para ele que tal coisa, e a pessoa está falando e você não prestou atenção, para depois vir a parte técnica. Eu digo até que, às vezes, o profissional ele tem um perfil comercial muito forte e falta a técnica. A técnica se aprende, né? Aqui na faculdade, inclusive, é um excelente ambiente para você poder ter a parte técnica de conceitos, mas e o atitudinal? Eu acho que isso se ensina, mas vem muito dos teus valores, né, da tua formação, de como é que você enxerga a construção de relacionamentos e da tua ética. Mas o que precisa ficar mas eu já tirei a certificação. Parabéns, mas... O cheque, é um dos cheques que você precisa tem ali, né, eu tive um gestor no Itaú que ele falava, você precisa estar com o bilhete na mão, porque a hora que o ônibus passar, você vai subir. Tá, é um dos requisitos. Eu já conversei com profissionais certificados que tinham dificuldade de desenvolver uma conversa mais objetiva. Ou às vezes a pessoa não tinha certificação e você falava, poxa, essa pessoa na hora que conseguir vai ter grandes chances. Então, não muda, eu acho que o que muda, eu e você, a gente teve a oportunidade de vivenciar na prática e ter repertório, né? Eu vivi a crise do subprime, né? Eu vivi os circuit breakers da Bolsa da China lá em 2000, não sei se foi 2006, 2007. O que mais que a gente teve de crise? Movimentos, troca de presidente. Então, a gente viveu na pele... Eu peguei 2008, estava no crédito, depois eu vi o subprime, né? E depois teve Wesley Day, teve... Impeachment da Dilma. Então, a gente viveu esses ciclos estando na cadeira. Mas eu tenho 25 anos, eu não vivi nada disso. Vá aprender. Queira ouvir as histórias. Martim é um profissional impecável para curiosamente, estava falando, né? Faz 2 horas atrás, estava falando com a Amanda, eu falei, que repertório que tem o Martim.
que o Martim, assim, Martim Iglesias, que é nosso professor da área de recomendação do Ion e do Personalité, do Itaú, e também um dos que faz parte dessa cambadinha maravilhosa que passaram pela vida da Pri, Sim. que são pessoas que eu sou fã de carteirinha, e o Martim, eu falo que ele é um professor que ele nem sabe o tanto que ele é professor, porque eu aprendo coisas que eu nunca aprenderia por conta desse repertório. E quando você fala de repertório, Pri, ainda sobre essa mudança, eu tinha aquela percepção que a tecnologia, a internet, porque olha como o mundo passa rápido, né? A gente viu o boom da tecnologia. Vimos, Né? sim, Nós passamos ali. sim. Eu lembro que quando eu chegava. A gente viveu. Como que chamava aquele que ia virar o ano? Tinha um nome isso. O bug do milênio. O bug do 2020. Ó, 2000. Era uma loucura. De 1999 para 2000, gente. Mas eu lembro, sabe, que quando eu entrava na Bradesco, ficava aqui na Alameda Santos, eu era do crédito, e eu chegava, tinha na mesa do. Meu Deus, fugiu o nome do cara, que era diretor do banco. Meu Deus, fugiu. Ele tinha o Valor Econômico, o Estadão, tinha todos os jornais impressos lá. Sim, sim. E aí, depois que ele lia, passava pro gerente e rodava lá. Né, na minha época o impresso. Também. E era caro pra chuchu. Jornal para cada quarteto. Então, assim, na nossa época, ele tinha acesso, nós não tínhamos. Então, a gente pegava ali do nosso gestor, quando deixava. Hoje, a informação ela é muito mais acessível. E eu tinha a impressão, e aí você vai falar muito melhor que eu, tá? Que a tecnologia fosse trazer para as pessoas mais instrumentos. E, de fato, ela trouxe. Só que também, na minha percepção, vem um sentimento de que as pessoas elas sabem mais do que de fato elas são. Elas sabem, porque eu lembro que antigamente, quando eu via algum colega, pai meu, se preparar para uma entrevista, nossa, ele parava tudo para se preparar e era um preparo contínuo, sempre buscando crescimento. Eu vivi essa época que as pessoas elas estavam preocupadas em aprender de fato. Hoje eu vejo pessoas certificadas que elas querem se preparar para uma entrevista muito às vésperas, com aquele sentimento que a internet está ali, eu vou dar uma pesquisada, e isso pode causar uma casca que ela, aparentemente, a pessoa ela tá pronta, mas ela vai com muitas fragilidades, ela vai no superficial. Você sente muito isso hoje em dia, das pessoas terem certificação e elas terem aquele sentimento que elas são maiores do que elas são, em relação ao conhecimento, em relação à capacidade de resolver o problema do investidor? Você disse que elas se sentem maiores? Eu acho que não, mas eu queria só trazer um ponto que você falou do se preparar para a entrevista. Ninguém se prepara para a entrevista, você tem que estar preparado para a vida, né? E isso é muito comum. Lá atrás, né, você precisa fazer, primeira coisa, se você quer estar na cadeira de advisor, investor, assessor, o que seja, você precisa respirar isso. É a mesma coisa que falar para um médico, olha, semana que vem eu tenho cirurgia, eu preciso me preparar para a cirurgia. Não, né? E não tem problema. Basta que a pessoa, numa conversa, numa vaga, ela traga isso. Porque o entrevistador vai dizer assim, olha, eu estou vendo aqui no teu currículo, você tem uma jornada aqui na área comercial, no crédito, na PJ, aqui, mas a cadeira de investor, advisor, você nunca sentou. Que desafios você acha que você vai ter nessa cadeira? Porque se a pessoa tem a certificação, minimamente os conceitos ela conhece. E ela pode ter a humildade de falar, eu preciso dessa oportunidade, eu tenho vontade, eu quero aprender, eu vou sugar ao máximo os meus colegas, olha, eu tenho feito isso e aquilo, porque a vontade e o querer, ninguém imputa no outro. E não adianta nada eu entrevistar a pessoa que tem 15 anos de trajetória no mercado financeiro, tem CEA, CFP, CGA, tarará, mas a pessoa não tem energia. Não, porque eu já estou no meu momento aqui, assim. A gente também olha para isso. Então, as pessoas não precisam se desanimar, porque às vezes eu sinto um pouco isso. Mas aqui eu não tenho experiência. Começa com um sentimento meio de culpa, como se fosse um erro dela, e não é uma característica. E assim, olha que curioso, né? A mesma pessoa, ela pode... Duas pessoas, ambas sem experiência. Uma com o sentimento desse rapaz que entende muito e sem ter nenhum tipo de convívio com o setor. E uma outra pessoa que tem a mesma certificação, mas fala, eu não entendo e quero aprender, eu preciso dessa oportunidade. Para o gestor, com toda certeza, essa segunda pessoa faz mais sentido.
porque ela vai ter mais sede de aprender. E são várias vagas, né? Lá na nossa estrutura, a gente já teve vaga para júnior, pleno, sênior. E aí, em qual momento? A pessoa também tem que fazer essa reflexão, né? Não é porque eu tenho 12 anos de mercado financeiro, mas eu nunca sentei na cadeira de investimentos, que eu vou querer sentar na cadeira de sênior. Exatamente. Então, Tem que dar um passo atrás vezes a decisão vai envolver você abrir mão de um salário que você recebe hoje, que te comporta, né, na sua estrutura familiar, para você dar um passo para trás, né, no cargo, na remuneração, mas com o propósito de que era aqui que eu queria estar. Né, e falar, essa cadeira é minha, eu vou sugar, eu vou dar o meu melhor, eu vou aprender com os meus colegas e vou me capacitar para trilhar a minha carreira. É sobre isso, né? Onde é que eu vou? Eu tenho que saber qual é o tamanho do passo. E que preço está disposto a pagar. Isso daí vale para PJ, Sim. vale para outros segmentos. E aí, Pri, a gente caminhando para umas 3 perguntinhas finais aqui, eu gosto tanto de trazer pessoas que nem a Pri, porque elas trazem com leveza aquilo que pode ser que você daqui a 1 mês, 2 meses veja e seja aquela pecinha que faltava no quebra-cabeça para você realizar um sonho. Pri, você fala muito sobre o comportamento, do preparo de entrevista, que ele não nasce na véspera, né? Falando sobre entrevista em especial, quais são os maiores erros que um candidato especialista hoje cometem na sua visão? Capacidade de conexão com o cliente, montar a carteira, porque eu, já conversando com você em outros momentos, você sempre trouxe que tem pessoas que elas já vão meio que dispostas a falar e não ouvir, e elas querem, às vezes, passar o conhecimento num curto espaço e acabam dando palestra, dando um call, sem conectar com o case que é trazido numa entrevista. Você aprofunda um pouco para a gente sobre essa tua análise e quais são os erros que as pessoas que nos acompanham hoje elas devem evitar a fim de não dar um deslize desse numa entrevista, seja no Decoval, seja em outro banco. Eu costumo separar em 2 momentos. Existe a entrevista onde eu e os meus coordenadores, a essência dessa entrevista é conhecer a pessoa. E no Daicoval a gente preza muito por conhecer a estrutura pessoal, né? Quem é o Ronaldo, você é casado, onde é que você mora, o que você gosta de fazer, e depois vamos para a trajetória profissional. Aqui não tem pegadinha, né? Não tem que, eu tenho que prestar atenção como que eu vou falar, só curte essa viagem, né? Primeira coisa que eu olho é como é que a pessoa conta sobre a vida dela, né? Como que ela traz isso? Ela traz com alegria, com energia, né? As trajetórias profissionais, você vê que a pessoa tem orgulho daquilo que ela está falando, ou ela trouxe um momento de desafio que você percebe que foi um momento difícil, mas o que aquilo impulsionou para um próximo passo? Aqui é o conhecer, né? E depois, passando para a segunda fase, a gente entra com essa questão do case, da assessoria, onde a gente coloca ali o perfil, carteira, e acho que essa ansiedade, em avaliações, seja no Daicoval, eu já participei de outros processos em outros bancos, a gente não quer saber se você é um economista, né, se você sabe o PIB da China, se você está sabendo o quanto que a bolsa fechou ontem. Não é sobre isso. É sobre como a pessoa constrói essa linha de raciocínio dentro de uma conversa de investimentos. E a dica que eu dou é comece sempre pelo cliente. Você precisa entender quem é esse cliente, essa carteira, como é que está, o perfil, fazer boas perguntas para depois você inserir uma recomendação com base naquelas perguntas que você tinha no case. E cenário, o cenário é a cereja do bolo. O cenário, ele fundamenta a sua recomendação. Isso falo até inclusive no dia a dia na conversa com o cliente. Eu não começo pelo cenário. Imagina, vou falar aqui da sua carteira, olha, Ronaldo, deixa eu contar um pouquinho o que está acontecendo. Não. O cliente ele é bombardeado com isso hoje, né? O próprio banco já manda para o cliente todo dia ali um mail, manda o resumo do mercado de manhã à noite. Então, traga, é aí que a gente ganha o cliente.
né? Faça com que ele perceba que o ponto central da conversa é ele. Depois a carteira que você estruturou, e o cenário ele só vai te ajudar no embasamento se o cliente titubear. Não, mas eu não entendi por que você está falando para eu fazer esse fundo multimercado aqui com estratégia dolarizada. Não entendi por que você está trazendo ponto. Você traz o cenário, você linka com o perfil. Aí, é um pouco sobre isso. E não excelente. tem a preocupação de eu preciso dar um show de economia, preciso saber todos os produtos. Não é por aí. Eu acho que é mais simples do que as pessoas imaginam, né? Excelente. Aí agora, pulando para a etapa, legal, a pessoa foi contratada, ela já está agora toda animada, ela é uma assessora, uma especialista. Hoje, se você fosse uma pessoa da ponta comercial, Pri, como que você planejaria o teu dia a dia? Como que você se capacitaria? Que tipo de insumos você buscaria? Porque, assim como no processo de preparo para uma entrevista, o mundo mudou. Para atender o cliente também, o mundo mudou. E essa minha pergunta aqui ela é fundamentada até numa situação que eu estava conversando com um colega meu da época do Safra, que hoje está no Santander, que é o Rafael, e eu lembro que isso em 2017 tinha alguns fundos que a gente queria ver lâmina, que você não tinha acesso, tinha que ser cotista. Uhum. Então você tinha que ter acesso, tinha que ter cotista. E era meio que um contrabando de PDF. Então uma pessoa que que era cotista, mandava, puta, fulano tem lá a lâmina da capital. Às vezes tirava foto, né? Porque não tinha nem o arquivo, tirava e não era foto. nada... Era público, na verdade, mas assim, que era uma informação mais difícil, né? Então, hoje você consegue entrar no Google, você vê Capitalo, Legacy, Bradesco Asset, vê Daicoval Asset, vê BTG. Cara, sim, muita coisa, muita lâmina, muito conteúdo bom. E quando tem excesso de informação, também tem ali a necessidade de fazer a curadoria. Então, conta um pouco pra gente, se a Pri fosse hoje uma front, como que ela se capacitaria no começo do dia? Ótimo. E isso eu aprendi por todos os lugares que eu passei, cada um com uma dinâmica, mas a gente precisa ter método, né? Método, modelo comercial, porque se você deixar, amanhã é quinta? Não. Amanhã é quarta. Mas é gravado, né? Então não sei. Isso. Tá, mas aqui amanhã é vai sair numa segunda, acho. Então, amanhã é terça. Amanhã é terça. Amanhã. Amanhã eu vejo. Não, o amanhã você já programa hoje, né? Então, antes de eu chegar no dia de manhã, ao final do dia, eu vou avaliar aqui. Eu consegui tratar todas as demandas? Porque vamos combinar. Feliz aquele que se propõe a fazer no dia ali as tarefas e consegue dar o check em tudo. Você consegue? É minha obsessão, o pessoal brinca, eu levo um papelzinho e caneta. Quando eu consigo 80%, eu fico feliz. Porque surgem coisas novas do dia a dia. Surgem coisas novas. Então, ao final do dia, eu preciso avaliar ali do que era urgente, importante e o que eu tenho prazo, o que eu já entreguei, o que ficou pendente. Tá, amanhã eu já amanheço com essa pendência aqui que eu fiquei de passar para o Ronaldo uma estratégia complementar para a carteira dele, que ele está preocupado com essa oscilação do dólar. Foi uma demanda que eu atendi o cliente hoje e gerou uma pendência para amanhã. Amanhã, o meu dia não começa quando eu chego no meu escritório, na minha agência, né? Ele já começa antes, porque não dá para falar, olha, eu entro às 9, então das 9 às 9h30 eu vou ler as últimas notícias do mercado, daí às 9h30 às 10 eu vou fazer uma avaliação aqui dos meus e-mails, quando vai ver a pessoa começou a trabalhar às 11 da manhã, já acabou amanhã. Acabou. E isso é um ponto que eu aprendi lá atrás no Itaú, onde sempre me diziam, o seu trabalho não acaba aqui. Você vai embora já acompanhando fechamento de mercado, você vem trabalhar. Na minha época não tinha podcast, não tinha nada, já pega o jornal e já vem lendo no fretado, porque você já tinha que consumir conteúdos para que na hora que você sentasse, e hoje é a mesma coisa, só que com facilidade, né? Tem colegas que no trânsito colocam ali morning calls para escutar, podcasts para já ir se atualizando, para quando você chegar no teu local de trabalho, você já ir para o tático. Deixa eu verificar aqui, vou dar um exemplo hoje, o que a gente tem lá. A gente tem um modelo comercial onde eu já tenho exatamente clientes que vão ter vencimentos no dia.
Minha prioridade é essa, o dinheiro bateu na conta, pode ir embora. Então, vou trabalhar os vencimentos, vou checar se tem algum e-mail sem ter sido respondido. Outra coisa que nos dias de hoje eu acho que trouxe muita velocidade é a questão do WhatsApp, né? Eu acho que a gente vai embora, às vezes o cliente responde aquele WhatsApp às 8 da noite, eu não estou mais no ambiente corporativo. Então, de manhã já estou vendo pendências, mas você precisa se organizar. Como é que eu encaixo todas as atividades que eu preciso fazer atrelado ao resultado que eu preciso buscar naquele dia? Todos nós temos nossas metas, os desafios. Então, qual é a minha meta mês de captação líquida? Trago isso para o dia. Poxa, mas eu já tenho isso de vencimento, então estou começando o dia menos 1 milhão. Se eu conseguir converter 60% disso, eu estou negativo 400. Então, em cada conversa, eu vou precisar pensar em provocar esse cliente a trazer novos recursos. Então, eu acho que assim, tem que fatiar o dia, separar o que é urgente do que é importante e trazer a visão sempre dos resultados. Como é que eu coloco isso na linha do tempo para terminar o dia com o meu resultado cumprido, né? Aula. E aqui eu vou trazer, antes da minha pergunta final para você, duas breves perguntas, dois conselhos que eu recebi do Instagram, de seguidores, que eu sempre peço para as pessoas mandarem, para ouvir direto da fonte, um conselho de vida ou de carreira. O primeiro deles foi, Pri, LinkedIn. O LinkedIn é uma ferramenta que ela meio que concentra hoje quase que todo o mercado financeiro. Sim. Muitas vezes as vagas são anunciadas, outras, as vagas não são anunciadas, são preenchidas ali de bastidores. E você falou um negócio bem interessante, né? Sobre o QI. E eu acredito bastante que o QI ele pode ser construído, ele pode ser criado do zero, se você souber usar bem o âmbito digital. Em relação ao LinkedIn, Pri, o que você recomenda às pessoas em relação à abordagem a recrutadores? Eu recebo aqui dos nossos professores umas aberrações. Pessoal que manda mensagem com muito erro de português, mandam áudio no primeiro contato, usam de apelo emocional, a gente vê cada coisa assim maluca, né? Qual o conselho que você dá hoje para quem está procurando oportunidade fazer o melhor uso do LinkedIn? Vale a pena abordar recrutadores? Que tipo de conselho você daria? Que tipo de mensagem te toca mais e faz você se atrair por uma pessoa? Antes da gente pensar na abordagem a recrutadores com mensagens, a gente precisa entender o que eu quero que essa minha rede transmita. Porque é muito mais do que eu abordar alguém me provocando um bate-papo, um café, ou querendo saber sobre aquela vaga. O que eu faço na minha rede? O que eu tenho publicado? O que eu compartilho? Quais são os temas que eu gosto, que eu estou trazendo reflexões? Porque isso também naturalmente vai te trazendo uma outra visibilidade no próprio LinkedIn. E aqui não é uma crítica, mas me parece que teve também momentos que o LinkedIn ele se confunde um pouco com o Instagram, né? Essa questão da rede profissional, da pessoal. Hoje... Às vezes até com o Tinder. O pessoal meio maluco lá, né? Até isso, tem uns loucos que não... A gente recebe umas coisas também aqui bizarras, tá? Pois é. Mas então, primeiro cuide do seu posicionamento na página, que precisa refletir o seu posicionamento presencial, do profissional que você é. E não tem por que você não usar, ou não a gente já tem. Eu tenho exemplos de ex-colaboradores meus que, por intermédio do LinkedIn, conseguiu marcar um café de um profissional de um banco internacional que ia vir para um evento em São Paulo. Aconteceu, mas como é que você está trazendo, né? Eu já recebi muitos assim, a pessoa escreve um texto gigantesco. Gente, as pessoas não vão ler. As pessoas não leem e-mail. Porque hoje é tudo dopamina rápida. Infelizmente, estamos viciados nisso. Então, você ter uma leitura... Então, coloca ali, oi, Ronaldo, aqui é Priscila, eu sou gerente da assessoria de investimentos do Daicoval. Identifiquei que você tem uma vaga na faculdade, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a vaga. Você tem disponibilidade para a gente conversar? É simples bem assim. Feito. Ai, não, mas estou vendo aqui, o cara é head de não sei o quê, melhor eu nem chamar.
o não a gente já tem. Assim, quem não se posiciona, quem não buscar, o recrutador não vai vir bater na sua porta perguntando. Isso não acontece, né? Mas é isso, cuidado com a frase, cuidado também com os textos prontos, né? A IA, o ChatGPT, ele tem nos ajudado muito na eficiência das nossas atividades. Mas faça você o seu texto, seja simples, objetivo, e não precisa pegar pelo emocional, é simples. Quanto mais simples, e coloque a boa intenção, né? Sempre uma boa intenção ali e joga para o universo, porque quando tem que ser também as coisas E tem que ter atitude. acontecem. Curiosamente, Pri, eu vi domingo agora, entrei no LinkedIn, a primeira publicação que apareceu foi de um conhecido. Na verdade, assim, conhecido mais de rede social, eu sei que trabalhei junto com ele num banco, não diretamente, e ele tá tudo certo usar a IA, mas tem que ter cuidado, a IA tem que ser uma assistente, a gente não pode ser, ela não pode tomar o nosso lugar de raciocínio. Né? E ele, coitado, pegou e mandou assim: olá, fulano, adorei essa tua ideia. Eu vou aqui implementar baseado nisso. Ele pegou o texto do ChatGPT e mandou direto. Ele não tirou nem o começo. Tá tudo bem, pode acontecer, foi erro, mas, pessoal, tudo pode acontecer, mas não deve acontecer, a gente tem que ter cuidado. Tem que ter então, cuidado. assim, cuidado com o nome, sem pessoal. Eu já recebi uma vez a mensagem, e assim, aí outra coisa que é importante, você tá sempre ser humilde para poder receber, de repente, algum conselho de coração que a pessoa faça para o teu bem. Eu recebi a mensagem, Pri, olá, e a pessoa não pegou um texto padrão, tudo bem, mas ela colocou lá XXX, ela não colocou o meu nome. Acho que o texto padrão era XXX. Aí eu respondi, falei, poxa, se me permitir um conselho, só cuidado, porque você está usando um texto padrão e você acabou não colocando meu nome. E talvez a pessoa que você coloque pode até te satirizar, então evita isso daí. E a pessoa não gostou que eu corrigi. Aí eu falei, então assim, gente, é um jogo de emoção. Às vezes a pessoa tá pé da vida, tá frustrada tá porque num tem. momento Mas assim, sempre valorizar que a gente dá um conselho pro bem. Isso vai acontecer ao longo do caminho. Né? E a IA é muito importante, e a minha segunda pergunta, vinda da nossa audiência, é exatamente sobre a IA. Porque com especialistas de investimentos tendo acesso a tanta informação, em que nível que a IA hoje ela pode substituir um assessor, um especialista, perante o cliente investidor? Porque o Fábio sempre bate nisso, inclusive, Fábio Lousada, que ela é um acelerador. Ela potencializa quem é bom para ficar ainda melhor. Exato. Ela não faz quem é ruim ficar bom. Não. Correto? Qual que é a tua percepção em relação à IA focado no papel do... Não, eu só tava vendo o ar, desculpa. Ah, tá. Então, tá. Então, pode continuar? Volta com a IA. Tá. Qual que é a tua percepção da IA em relação à categoria do especialista em investimentos? E o mercado tem falado bastante disso, né? De como esse movimento ele tem a somar, porque a gente precisa lembrar que a gente tem as faixas de clientes. Você tem desde o cliente investidor que está começando, que tem ali, por exemplo, R$10.000, até as grandes fortunas. Então, eu acho que o ponto é como que a IA ajuda num atendimento que, de fato, aquele cliente não vai ter acesso a um assessor de investimentos, porque a gente tem que ser franco aqui, né? E qualquer que seja o modelo no mercado financeiro, a pessoa que tem, cada lugar tem um corte, né? Cada instituição tem um corte de segmentação, mas tem cliente que ele vai precisar ser atendido sim pela IA. Ele vai ter que ter um robô, que ele vai colocar ali o valor que ele quer investir para ter agilidade e partir para a recomendação. Agora, quando a gente fala de uma conversa de assessoria, de algo mais amplo, é diferente. A IA ela pode ser a cereja do bolo em termos de montar uma alocação, mas isso não tira o trabalho de conhecer aquela família, né? Entender qual que é a história daquele empresário, quais são as preocupações na empresa versus a sucessão da família dele. Então, acho que ela vem para somar, para dar eficiência, tirar algumas questões que hoje são muito mais manuais, mas não tem como substituir.
E ela vai ajudar muito nessa questão do autoatendimento. Como é que o cliente que quer se autosservir pode ter uma melhor experiência? Porque às vezes hoje os modelos são muito simples, né? Em termos de montar uma carteira, é muito engessado. Eu já peguei profissionais lá no Daicoval fazendo assessoria com a cliente e a cliente falou assim, olha, eu já tinha colocado tudo na IA, eu queria ver o que você ia me falar. Ou seja, olha o nível de preparo que esse cliente tem e como não faz sentido, quando você vai conversar com o cliente, você despejar cenário. Porque esse cliente ele quer tudo menos o óbvio. Menos o óbvio. E um ponto que eu acho que esse aqui é um case bem legal, nessa conversa, a assessora trouxe um modelo de carteira e aí com algumas alocações, principalmente de fundo multimercado, e quando ela rodou ali o backtest, a performance daquela carteira em 12 meses retrovisor não estava tão boa. E aí ela explicou para a cliente, ela falou, eu não estou aqui para te vender o retrovisor, eu estou te dizendo que se a gente colocar esse fundo A, o B, essa pré-fixada, esse IPCA, eu estou estruturando a sua carteira para este novo momento de ciclo econômico. Aí a cliente falou assim, isso a IA não me falou. Ou seja, é a fundamentação, o repertório, a IA ela vai ser um potencializador. Sim. Porque até, pessoal, a gente tem que usar muito isso, né? Se você ignorar a IA, ela te engole, você fica para trás, você tem que ser um heavy user, mas tudo que você tem de repertório da vida vai ser potencializado pela IA. É produtividade. Eu vou dar um exemplo tirar da cabeça que vai ser o mundo dos Jetsons, que tudo vai ser... Não. Mas eu, quando estava na área de treinamento, eu demorava muito tempo para montar uma aula no PowerPoint. Eu tinha um livro que chamava Super Apresentações. Hoje, eu faço em 10, 15 minutos, mas o que eu preciso ter para conseguir chegar no resultado? Eu tenho que ter o conteúdo. Eu preciso colocar ali no prompt, olha, o treinamento vai falar disso, daquilo, de planejamento financeiro, das 3 reservas, parará, e aí ele traz toda a magia ali do PowerPoint, com figuras, com gráficos, mas o input é do ser humano. Eu acho que a geração que mais vai sofrer, a nossa é uma geração de transição. A gente viveu sem e estamos aprendendo a lidar com. Mas as novas gerações é o que preocupa, porque elas não viverão a transição, elas já nascem nesse ambiente. Então, o que me preocupa será que vai faltar essa questão técnica? Vai faltar esse olhar crítico? Vai faltar conhecimento, porque tudo vai ser transferido para a IA? Vamos ter que só o tempo que vai dizer. O tempo vai dizer, né? Excelente. E para finalizar, Daicoval está contratando. Porque, pô, eu vejo vaga lá e você está com apetite. Em várias frentes. Conta um pouco para a gente. Você que está nos acompanhando aqui, tá? Estou deixando aqui na descrição do vídeo. Nós temos um programa que ele é focado já com background de 7 anos, que vai ser completo agora no mês que vem, focado na cadeira de especialista em investimentos. Então, aqui você tem tudo sobre cenário técnico, cenário de doméstico internacional, as maldades do cenário, né? Porque eu falo, como a Pri bem trouxe, não adianta você saber cenário se você não souber traduzir isso para cada um dos clientes. Então, aqui você tem muito dessa parte prática, tá? Doméstica, internacional, tem muito do comercial, da habilidade, do skill relacional que o setor pede, tem muito de montagem de portfólio, tem muito de visão de offshore, de visão realmente negocial para se tornar um especialista completo. Então, na descrição aqui do vídeo, você falando com o nosso time comercial, entende um pouco melhor. Então, Pri, Daicoval está contratando. São várias frentes, são várias cadeiras diferentes também, né? Sim. Conta um pouco do momento do Daicoval, porque a gente vê agora um cenário com iminente redução da Selic, né? Na próxima reunião, gravamos esse conteúdo aqui agora na final de fevereiro, próxima reunião em março, nós devemos ter, o mercado precifica, o início de um ciclo de redução da taxa de juros. O mercado se anima com isso, então começa a vir o apetite ali para o risco, começa a vir um olhar mais favorável para a renda variável, pelo multimercado. Isso daí, gente, é traduzido sim
na maioria de oferta de vagas. Vai respingar mais vagas em research, porque com o mercado de ações tão paralisado, já que o nosso país dos rentistas, entrega para o cliente investidor ali um cenário confortável de 1% ao mês, sem correr risco, né, praticamente, por conta da renda fixa. Então você tem um cenário que para o research deve ser muito melhor, para assessoria de investimentos deve ser muito melhor. Então o mercado que já tem muita oportunidade deve ter mais ainda. No Daicoval, então, o que esperar desse ano? Olha, para esse ano, eu vou dizer ali do pedaço do Daicoval Invest, da estrutura a qual eu faço parte, comparado à época que eu cheguei, a gente já teve um movimento de expansão, né, de praticamente 10 novas vagas que hoje os profissionais já estão na cadeira, e é muito provável que ao longo desse primeiro semestre, como eu falei, né, numa visão estratégica e de longo prazo, a gente vá caminhando e essas oportunidades continuem surgindo, né? Nós não vamos ter uma contratação em massa, não é nada disso, mas fiquem atentos, porque de acordo com o desenrolar das questões, né, como a economia estiver girando, os nossos resultados, a gente vai fazendo movimentos gradativos dentro da equipe e oportunidades, com certeza, nós vamos ter na cadeira de assessor. O melhor caminho é sempre olhar LinkedIn, correto? Correto. As nossas vagas são publicadas no LinkedIn, seja da assessoria e de outras áreas do banco também. Sempre estejam atentos, se inscrevam nas vagas, eventualmente chamem o recrutador ali para uma conversa, ou às vezes o próprio gestor que postou, coloque a sua intenção, o seu interesse, acho que sempre é válido, né? E pessoal, nós nunca sabemos o que está acontecendo nos bastidores. Pode ser que naquela data que você desistiu de abordar o recrutador, como a Brico bem colocou, o não você já tem. Então faz aquele Excelzinho bacana, mapeia a instituição financeira, o nome da pessoa, cargo, qual foi a data, capricha, dá uma brifada legal da pessoa, vê se tem alguma vaga publicada que você possa usar como base para abordar essa pessoa. Lembrando que o RH é importante pra caramba buscar RH. O RH ele tem uma visão mais generalista, ele fala com todas as áreas do banco. Quando você fala com o líder da área, muitas vezes é o decisor da contratação. Então, busque também o decisor, uma mensagem sucinta, intencional, objetiva, clara, mostre-se interessante, porque você ser interesseiro é o mais fácil, né? Agora, mostrar-se interessante exige muita cautela, muito cuidado e não tenha medo de incomodar. Em rede social, como o LinkedIn, tá todo mundo ali para se relacionar. E pode ser que naquele dia que você desistiu, porque não estou tendo resposta, pode ser que tenha vagado uma oportunidade bacana de um colega que foi promovido, foi transferido, Sim. foi demitido, ou que foi para um outro banco, acontece. Ou simplesmente uma expansão. Está indo muito bem, precisamos trazer mais 2, 3 cadeiras. Então, não olhe pelo superficial. Foca em você fazer o que está na tua mão, que é buscar, ser um hunter. Então, tenha essa atitude, administre as emoções, nem tudo acontece no seu time, isso é importante lembrar, mas um banco que não é Daicoval, com tanta capacitação, com tanta gente boa ali e com o mercado favorável, com toda certeza, pode contratar você e muita gente que está aqui nos acompanhando. E tem uma questão que não é só quando tem vaga que a gente precisa estar preparado para uma conversa ou para se inscrever, porque é o que eu aprendi, eu falo também para os meus coordenadores. A gente sempre está entrevistando pessoas, porque, por exemplo, hoje eu ainda não tenho um programa de crescimento oficial já com as vagas prontas, mas o meu time está fazendo entrevistas, porque na hora que surge a vaga, eu não vou falar agora, deixa eu fazer o mapeamento. Então, o bom gestor, ele tem sempre que ter profissionais na manga. Às vezes acontece que o timing já foi, né? Te entrevistei há 3 meses, aí gostei, mas não tinha vaga. Quando eu volto com você, poxa, mas acabei de entrar aqui numa casa bacana, agradeço. Então, isso também é muito quente para a gente está sempre conversando. E aí, muitas vezes, somos nós que estamos indo atrás de vocês. E aí a gente vai, faz busca, né? Especialista, investimento, CEA, entra na página, vê o que a pessoa está publicando. Por isso que eu falei, cuide da sua imagem nas redes, porque muitas vezes a gente está buscando. E o LinkedIn, ele é dedo duro, porque ele aponta tudo que você... No Instagram não tem isso, né? Agora, no LinkedIn você vê todo o histórico, o que você comentou,
o que você curtiu, o que você compartilhou, o que você Exato. publicou. Por isso que é uma vitrine e quem sabe usar isso para o bem, com certeza vai ter um mercado bem farto nesse ano. Exatamente. Minha querida Pri, foi muito incrível para mim. Foi Fico muito muito contente gostoso. pelo teu tempo, pelo teu conhecimento. Reforço aqui em nome da FBNF, te admiramos muito, temos um carinho gigantesco. Eu acredito que você tem, a gente vai construir muita coisa junto, você tem uma leveza em trazer teu conhecimento, uma humildade que ela é tão rara. Você tem, ao mesmo tempo, um conhecimento que é um conhecimento brutal, ali envelopado numa pessoa sempre disposta a poder gerar valor e preocupada genuinamente assim deixar uma sementinha na vida de quem passa pela tua trajetória. Não à toa você coleciona amigos, pessoas queridas, admiradores, e é impressionante como todo mundo que em algum momento eu falo de você é sempre com uma boa referência. A Pri, ela me fez isso, a Pri sempre me fez. Ou seja, você é uma pessoa que ajuda muita gente. E é importante você saber que o mercado reconhece muito isso de você. Muito obrigado, Pri. E você que está nos acompanhando também, aqui na descrição também vai deixar o LinkedIn da Pri para você segui-la. Então segue ela, segue o Decoval, porque é uma casa que eu falo sem nenhum tipo de demagogia. É uma casa muito gostosa de visitar, é acolhedora, é um espaço para quem quer realmente fazer carreira num banco sólido, de oportunidades. É uma casa que eu recomendo fortemente, tá? Sim. Então um abraço a todos vocês da Decoval também, que sempre nos prestigiam, nos dão essa abertura, por essa amizade tão legal. E você que nos acompanha, meu muito obrigado. Sigam a Pri. Pri, muito obrigado. Parabéns. Aqui que seja a primeira de muitas gravações juntinhos aqui. Eu aprendi, tive uma aula hoje. Você que nos acompanha, deixa o like, deixa aqui também uma mensagem, um comentário sobre quem você quer ver aqui entrevistado, temas debatidos, tá? E se inscreve no canal também. Importante, compartilha esse conteúdo com aquele grupo de certificações, grupo de amigos que você tem, que são do mercado financeiro, que precisam, assim como você pôde hoje, conhecer um pouco do Decoval e um pouquinho da Pri também. Ótimo. Estamos juntos, pessoal. Valeu. Tchau, até a próxima. Até semana que vem.